Amados e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu a aproximadamente 500 pessoas. E por último ele apareceu aos 11, estando eles na casa de João Marcos. Lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não terem crido nos que os tinham visto ressuscitado. E ali naquele momento, querido, ele assoprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Por 2 vezes ele falou: paz seja convosco. Paz seja convosco. E aí nós vemos que ele montou uma grande comissão. O Evangelho de São Marcos, capítulo 16, Jesus ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão noutras línguas, beberão coisas mortíferas e não lhes causarão dano, pegarão em serpentes e escorpiões, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de lhes ter falado, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi assunto ao céu. E eles partiram, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, por meio dos sinais que se seguiam da palavra. Eu quero trazer uma mensagem nesse dia de hoje, querido, sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, noutras línguas disso. Nós vemos que João Batista também, quando estava pregando o batismo do arrependimento, ele deixou bem claro: alguém que vem após mim é mais poderoso do que eu, ao qual não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estava falando de Jesus. Jesus, naquela grande festa ali em João capítulo 7, versículo 37 a 39, no outro dia da festa, ele levantou a voz dizendo: quem tem sede, venha a mim, beba, que do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito Santo que lhe seria derramado, porque ainda ele não tinha sido glorificado, mas foi derramado no dia de Pentecoste. Foi derramado, querido. E nós vemos que a oração em língua tem uma importância muito grande para a igreja. Em primeiro lugar, é a salvação, claro. É o Espírito Santo de Deus habitar nesta pessoa como fonte que salta para a vida eterna. Mas o principal de tudo, querido, é salvação. Mas nós temos algo extraordinário concebido por Deus para nos abençoar, que é: em meu nome, se crerem, falarão noutras línguas. É extraordinário, querido. O apóstolo São Paulo, escrevendo, ele diz: dou graças ao meu Deus, que falo mais do que todos vós noutras línguas. Paulo, ele se edificava na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele tinha uma convicção tão grande que ele orava mais do que todos naquela época. Agora eu pergunto: será que este dom acabou? Será que Jesus Cristo parou de operar? Nós vemos que no dia de Pentecoste, quando eles estavam reunidos esperando a promessa do Pai, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas,
segundo o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Foram batizados com o Espírito Santo. Aí as pessoas que contemplaram, achando que eles estavam embriagados, e o apóstolo São Pedro e os apóstolos se levantaram, mostrando que eles não estavam bêbados, mas era a promessa de Joel, capítulo 2, versículo de número 28 e 29, eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Aí ele falou: arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a tantos quantos estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar. É para nós hoje, querido. É para nós hoje. E eu estou trazendo esta mensagem para que você tome posse deste milagre. Em primeiro lugar, entregue a sua vida a Jesus. Aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Que a fonte que salta para a vida eterna, que é o Espírito Santo habitando na tua vida, ele vai habitar. Mas a partir desse momento, creia. Acredite que Jesus ele deixou bem claro: em meu nome falarão novas línguas. Tome posse deste milagre. O inimigo ele quer enganar. O inimigo ele quer ludibriar o ser humano para que não receba este dom extraordinário. Judas escrevendo, ele deixa bem claro, Judas. Ele diz assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé? Ele mostra que adentrou pessoas na igreja e destruiu a fé dos santos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Querido, não perca esse milagre. Creia no sobrenatural de Deus. E se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, coloque em prática. Acredite que o apóstolo São Paulo ele está escrevendo: dou graças ao meu Deus, que eu falo mais do que todos vós em outras línguas. E ele orientou sobre profeta, sobre a língua intercessória, a língua que são sinais para os incrédulos. Mas quando ele falou: não tem tempo de fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus, ele estava dizendo sobre a edificação, esse dom que foi te dado, esse dom que foi entregue. É para que você seja edificado na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. 1 Coríntios 14, versículo 1 a 4. E o versículo 18 diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolo. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Essa língua foi te dada para a tua edificação espiritual, querida. E outra coisa que nós vemos, 1 Coríntios 14, 2 e 4 e 14. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, ora de fato. Nós vemos que orar noutras línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Não tem egoísmo, não vai ter falha, não vai ter erro. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nós temos incapacidade de produzir resultado. E quando nós oramos noutras línguas, nós estamos edificando na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Outra coisa, a oração em língua. Nessa época de tumulto, nessa época de depressão, opressão, te assolando a igreja. Isaías 28, 11, 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Ouça, querido. Ouça que o Espírito diz à igreja. Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você pode ver que essas igrejas que não crêem no batismo com o Espírito Santo não crêem sobre expulsar demônios. Não crê sobre a cura. Não crê sobre os dons espirituais. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e escorpiões. Beberão coisas mortíferas e não lhes causarão dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, querido, tome posse desse milagre. Acredite no sobrenatural de Deus. Seja com a ajuda de Deus o capitão do seu próprio barco. Não deixe as pessoas pensar por você, não. Não deixe as pessoas raciocinar por você, não. Não deixe as pessoas tomar decisão por você, não. Eles não entram e não deixam a pessoa entrar. Não crê e ensina para as pessoas não acreditar. Mas eu estou trazendo para você a palavra de Deus. Não é só na época dos apóstolos. Não é só na época da igreja primitiva. É para nós hoje. E outra coisa tremenda. Quando oro em línguas, estou destruindo as fortalezas do passado, operando milagres no presente e estabelecendo o meu futuro. O Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus, ele vai sondar as tuas fraquezas, a minha fraqueza e incapacidade de produzir resultado. E vai trazer este idioma sobrenatural. Aí esses dias me perguntaram: pastor, como que eu faço? Como que eu faço? Ore. Simplesmente ore. Só ore. E o entendimento? Ocupa a sua mente, querido. Ocupa a sua mente com coisas boas. Você pode orar realmente dirigindo. Baixinho, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Você pode orar numa fila de banco. Você pode orar realmente quando tem um culto na igreja. Na hora do louvor você louva. Você pode orar. Você pode orar no seu trabalho a hora que você não esteja usando os teus lábios. Fale consigo mesmo e com Deus. Quietinho, controle a tua voz. Lora canderigo manacasidi canjoro guru mananda la canti de kiti de guru manana cataraco da camanara. Dou graças ao meu Deus que falo mais do que todos vós noutras línguas. O apóstolo São Paulo falou, e eu dou graças ao meu Deus também. Deus os abençoe.